Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, nós vamos começar a nossa apostila agora de sistema nervoso, tá? Então, só para relembrar um pouquinho, né? O sistema nervoso não é constituído somente de cérebro, tá? A gente tem o cérebro, tá? Que é dividido em telencéfalo e diencéfalo. A gente tem o tronco encefálico, que é mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? E a gente tem o cerebelo, tá bom? O sistema nervoso humano, formado pelo encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios, tá? Então a gente tem o cérebro, a medula espinhal que desce por todas as vértebras da coluna, até lá embaixo, os gânglios e os nervos, tá? E aí, para facilitar, o sistema é dividido ainda em duas partes, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Perdão, periférico, tá? E aí, a gente ainda tem as camadas que protegem o nosso cérebro, que é chamada de meninges, tá? Onde a gente tem aqui a camada mais externa, tá? Que a gente chama de dura mater. A gente tem a camada do meio, que é a aracnoide, e a camada mais interna que fica em contato com o cérebro, que é a pia mater, tá? E para a gente falar de sistema nervoso, a gente não pode deixar de falar um pouco mais sobre a escala de Coma de Glasgow, né? Só para a gente relembrar, porque é ela que traz para a gente a avaliação do nível de consciência de uma pessoa, né? Então a gente avalia a abertura ocular, né? Se o paciente tiver com abertura ocular espontânea, ele ganha 4 pontos. Se ele tiver de olho fechado, mas ele abre o olho quando você chama, ele ganha 3 pontos. Se ele não abre o olho, nem está espontâneo, nem é um chamado, você tem que fazer o estímulo doloroso, ele ganha 2 pontos. E se nem com estímulo doloroso ele não abre o olho, ele ganha 1 ponto, tá? A gente avalia a resposta verbal. Se ele tiver orientado, 5 pontos. Se ele tiver confuso, 4 pontos. Palavras inapropriadas, ele ganha 3 pontos. Palavras incompreensivas, ele ganha 2 pontos ou nenhum tipo de palavra. Nem com estímulo doloroso, ele não fala nem o ai, tá? Aí ele ganha 1 pontinho. Resposta motora, tá? Se ele obedece ao comando, tá espontâneo e tudo mais, ganha 6 pontos. Se ele consegue localizar a dor, você fez o estímulo doloroso no tórax do paciente e levou a mão para identificar o estímulo doloroso, ele ganha 5 pontos. Se em vez dele, você fez o estímulo doloroso, em vez dele levar a mão até o peito para identificar a dor, ele leva a mão para fora, tá? Ele se estica todo, chama movimento de retirada. Ele ganha 4 pontos. Se ele faz uma flexão anormal, ele ganha 3 pontos, né? É aquela coisa, flexão é um encolhimento. Anormal, ele ganha 3 pontos. Se ele faz a extensão anormal, tá? Se ele estica tudo de forma normal, ele ganha 2 pontos. Se em momento nenhum ele nem faz, nem com estímulo doloroso, ele não faz nenhum tipo de movimento, ele ganha 1 ponto. E aí, com isso, você tem a soma da avaliação, né? O Glasgow máximo que a gente tem é de 15 e o Glasgow mínimo que a gente tem é de 3 pontos. Paciente em Glasgow 15, aquele paciente está em Glasgow normal, lúcido, orientado, consciente, seríamos nós nesse exato momento, tá? Paciente com Glasgow de 3, que é o menor Glasgow, é um paciente que ele está em coma, tá? É um paciente grave que está com um déficit neurológico muito grande, ele precisa de um suporte ventilatório, de uma via aérea avançada, precisa ser entubado, monitorizado, precisa de um acesso calibroso e avaliar o que causou isso e tentar corrigir. É um paciente grave, ele está em coma, tá? Então ele está com 3 pontos, tá bom? Só que aí, em 2018, eles fizeram uma atualização da escala de Coma de Glasgow, tá? Onde eles acrescentaram o quê? A resposta pupilar naqueles últimos 3 pontos que faltam, tá? Então, a gente tem agora uma avaliação das pupilas, onde se você não tem nenhuma alteração, o paciente ganha 2 pontos. Se ele reage a apenas um estímulo doloroso, um estímulo luminoso, perdão, tá, gente? Um estímulo luminoso, que é aquele que você joga a luzinha no olho do paciente, o paciente está fotorreagente. Vocês lembram que a pupila, né?
ela normal, ela vai procurar a claridade, né? E aí, se a gente está num ambiente com muita luz, a pupila fica pequenininha, né? Se a gente está num ambiente com pouca luz, a pupila fica grandona, dilatada, porque ela vai procurar a luz, tá? O objetivo da resposta luminosa, da avaliação luminosa, é avaliar. Você fecha o olho do paciente, então se tem pouca luz, a pupila vai estar dilatada, né? É o que a gente espera. E aí, a hora que você abre o olho e joga a luz no olho do paciente, a pupila tem que fazer o quê? Encolher. Tem que ficar pequenininha a pupila. Se ela continuar dilatada, não tiver alteração do tamanho, o paciente não tem resposta a estímulo luminoso, tá? Ou seja, está com algum dano cerebral também mais grave. Então, ele ganha um pontinho, se é apenas em um olho. Se ele tem nos dois olhos essa alteração, ele ganha 0 pontos, tá? E aí sim, agora a gente tem um Glasgow de 0 a 15, tá? Pessoal, essa escala foi atualizada em 2018, mas na prática a gente ainda não usa ela, tá? A gente usa essa tradicional de 3 a 15, tá? A gente não usa de 0 a 15 não, tá bom? Mas para vocês saberem que existe agora, colocaram desde 2018, tem a resposta pupilar, tá? Mas a gente acaba que avalia a resposta pupilar em paralelo com o Glasgow. Ainda é na nossa letra D, lembra do nosso X, ABCDE? Então, no X a gente tem contenção de hemorragia, de grandes hemorragias. No A gente tem aberturas de vias aéreas, com controle de cervical. No B eu tenho minha boa ventilação. No C eu tenho avaliação da circulação e de menores hemorragias, né? E no D eu tenho meu déficit neurológico, onde eu avalio pupilas e Glasgow, tá? E aí, então, eu continuo fazendo essa avaliação em separado, em paralelo. Eu faço o Glasgow, gente, isso na prática, tá, gente? Na prática, eu faço meu Glasgow de 3 a 15, separado, que é o tradicional, e eu faço a avaliação da pupila diferente. E aí, a avaliação da pupila é essa aqui, o que eu coloquei para vocês lembrarem, tá? Pupilas isocóricas, tá? São aquelas pupilas normais, do mesmo tamanho. E fotorreagentes, são essas que se contraem quando você coloca muita luz e se dilata quando você oferece pouca luz. Então, isso é uma pupila isocórica, de igual, e fotorreagente, porque elas reagem à luz. A anisocórica, quando eu tenho pupilas de tamanhos diferentes. Então, eu tenho uma anisocoria, tá? Tanto pode ser fotorreagente, como não fotorreagente em ambos ou em algum dos lados só, tá? Pupila midriática, tá? É aquela dilatadona, pupila grandona, dilatadona, tá? Uma pupila midriática. Uma pupila miótica, pequenininha, comprimidinha, tá? E uma pupila com discoria, tá? Ou discórica, tá? A pupila discórica é aquela que a íris apresenta formato diferente. Ou seja, uma íris está redondinha e a outra está em formato de foice, por exemplo, está compridinha. Então, o formato da pupila ali da íris tá diferente. Então, a gente tem uma discoria, tá? Então, a gente tem aqui nossos tipos de pupilas, tá? Todos eles mostram algum tipo de lesão cerebral, se eu tiver alguma alteração neles. E todos essas, tanto miótica ou midriática ou discórica, eu tenho que avaliar, além do formato da pupila, do tamanho da pupila, eu tenho que avaliar se ela está fotorreagente ou não fotorreagente. Essa é a minha avaliação da pupila, tá bom? Então, por isso que eles não colocaram, que eu acho que ainda não usam aqui junto com a nova atualização, porque aqui não fala com relação ao tamanho da pupila e formato. Aqui apenas me pede o estímulo luminoso dele, só me pergunta se a minha pupila está fotorreagente ou não fotorreagente. Não me pergunta se está anisocórico, isocórico, discórico, tá? Então, talvez seja por isso que o pessoal não aderiu muito a essa nova escala de Glasgow, tá? Mas saiba que ainda utiliza a escala de Como de Glasgow de 3 a 15, tá? Mas que existe uma de 0 a 2, tá? Mas que ela não é muito utilizada. A gente faz a avaliação da pupila, sim. É muito importante avaliar a pupila, sim. Mas a gente faz ela em paralelo quando a gente vai avaliar o nosso letra D do nosso X ABCDE.
tá bem? E com isso a gente consegue avaliar um pouco mais o nível de consciência do nosso paciente, tá bom? Então, quando a gente começa a falar de doenças do sistema nervoso, tá? Primeiro que a gente tem que falar é o nosso AVE, tá? Ou AVC. É a mesma coisa? É, gente, só mudou o nome. Porque o que acontece? O AVC é acidente vascular cerebral. Antigamente, o pessoal acreditava que somente podia dar ou o famoso derrame, tá? No cérebro. Mas já foi descoberto pessoas, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Cadê aqui, ó? Achava que podia ser da derrame, que podia dar o AVC apenas no cérebro. Por isso que virou acidente vascular cerebral. Só que ao longo do tempo, o pessoal foi vendo que também poderia ter AVE em ponte, bulbo, cerebelo, tá? E aí por isso virou o quê? Acidente vascular encefálico. Porque quando eu falo cerebral, eu falo apenas de cérebro. Quando eu falo de encefálico, de encéfalo, eu estou falando da região toda, de cérebro, ponte, bulbo, mesencéfalo, estou falando de tudo, todo o sistema nervoso, tá? Por isso que hoje o nome correto é falar AVE. Mas, como ficou ainda no popular, o AVC ainda é aceitável, tá, gente? Mas, nós que estamos chegando agora, vocês estão chegando agora, vocês já podem falar a atualização do AVE. Mas vocês ainda vão escutar, principalmente do popular, né, da rua, o nome de AVC, tá? É a mesma coisa. Ou derrame, também é a mesma coisa, tá bom? Então, o que é o nosso AVE, tá? É uma perda repentina da função cerebral. Por que aconteceu essa perda repentina? Foi por causa de uma interrupção de fluxo sanguíneo e alguma parte do cérebro que pode gerar uma isquemia ou uma hemorragia, tá? E aí por isso eu tenho essa diferença. Se gerar apenas uma isquemia, eu tenho um AVE isquêmico. Se gerar uma hemorragia, eu tenho um AVE hemorrágico. Qual que é mais grave? Gente, é óbvio que o hemorrágico é mais grave. Como é que eu deixo um vaso sanguíneo cerebral sangrando, o sangue que era para estar indo para dentro do meu cérebro, para fazer meu cérebro funcionar, está vazando para o lado de fora, porque algum vaso estourou, rebentou. E aí, além do que, esse sangue que está extravasando para fora do meu cérebro, ele vai fazer compressão cerebral. E aí eu vou ter danos muito maiores. Então, gente, AVE hemorrágico, tá? É vaga zero em UTI, tá bom? É gravíssimo, tá bom? Dependendo, precisa até de cirurgia. Então, é importante ficar atento a isso, tá bom? Então, o que é o AVE ou AVC? Tá? A mesma coisa, tá? O acidente vascular ou AVC é o nome médico para uma condução clínica popularmente conhecido como derrame cerebral. Ou seja, a mesma coisa. AVC, AVE, derrame, mesma coisa. É uma doença neurológica comum e importante causa de morte e também sequelas. É o principal, o paciente fica com muita sequela. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequente em pessoas que são mais idosas, tá bom? As principais causas pode ser uma trombose cerebral, formação de um coágulo dentro dos vasos cerebrais, tá? Causados principalmente por uma aterosclerose. Gente, lembra quando a gente viu a nossa aula de aterosclerose? Que a gente viu a formação de coágulos nas artérias, nas paredes das artérias? A gente viu isso, vocês lembram? E aí que essas placas de ateroma, esses coágulos formando na parede das artérias, se eles se soltarem dessa parede, eles vão formar um trombo. E aí esse pedacinho de coágulo, tanto de gordura quanto de placa de bolha gordurosa, quanto de oxigênio, bolha de ar, como uma placa de células, né, que vão estar circulando, tudo isso vai formar trombos. E aí esse trombo que vai ser formado, ele vai começar a rodar a circulação sanguínea. Ele vai sair andando pelas artérias, tá? A hora que ele achar uma artéria que é menor do que o tamanho dele, que ele não consegue passar, ele vai agarrar. E aí ele vai agarrar e ele vai ficar entupido, entendeu? Ele vai literalmente entupir uma artéria. E aí, pessoal, tudo depende de onde está essa artéria e do tamanho dela. Se o meu coágulo for grande ou for uma artéria, por exemplo, na perna,
meu paciente tem uma trombose, tá? Se for uma artéria no pulmão, meu paciente faz uma embolia pulmonar. Se for uma artéria que está obstruída, uma artéria do coração, meu paciente faz um IAM, ele faz um infarto. Agora, se for uma artéria cerebral, tá? Meu paciente faz o quê? Um AVC, tá bom? Então, gente, tudo depende da onde o trombo vai parar, tá? E o tamanho dele. Porque se for um trombo pequenininho, ele não vai obstruir apenas um raminho bem pequenininho, que, lógico, vai dar sequela, não pode, vai obstruir, mas não vai ser tão grave quanto se for um trombo maior, tá? Que pode, inclusive, causar uma sequela permanente, né? Uma sequela extensa do paciente ficar acamado, perder fala, nunca mais movimentar, além da morte, tá bom? Então, gente, a gente tem a trombose cerebral, tá? Por causa desse trombo, formado às vezes por coágulos, tá? A gente tem uma embolia cerebral, que é quando o coágulo é formado por outra parte do corpo, principalmente de coágulos de ar, tá? Pode ser. Quando algum coágulo que é formado no coração ou no pulmão, por exemplo, o paciente infartou, e aí conseguiram reverter o infarto dele, né? Ele fez aquele stent, te colocou aquela molinha na artéria para abrir a artéria, para dilatar a artéria e o sangue voltar a circular naquela região. Mas o trombo não foi desfeito. E aí o trombo, como abriu a artéria que ele estava obstruindo, o trombo continuou circulando na corrente sanguínea. E agora o trombo que estava obstruindo o coração, agora está obstruindo o cérebro, tá? Pode ser, então, um dos motivos também. Pode ser uma isquemia cerebral, também que é causada por uma irrigação insuficiente de algumas áreas do cérebro, principalmente pela formação de placas de ateroma, tá? Então a gente pode ter coágulos de sangue, coágulos de ar, tá? E principalmente quando é formado em outro lugar. A gente tem coágulos de gordura, né, que é placas de ateroma, tá? E a gente pode ter a hemorragia cerebral, tá? Que pode ser causado às vezes por um traumatismo craniano, tá? O paciente bateu a cabeça, tá? Ou alguma ruptura de aneurisma que vai gerar uma malformação de algumas artérias e veias, tá? Essas malformações podem gerar, às vezes, alguma ruptura, geram um aneurisma e ocorre uma ruptura que vão liberar vários coágulos que vão podem fazer essas obstruções, além de se romper alguma artéria cerebral, eu vou ter uma hemorragia cerebral, ou seja, vai estar entrando sangue, não dentro do meu cérebro, mas na parte onde não deveria ter sangue. Vai estar entre ali as meninges, vai estar aqui, ó, entre a pia mater e o cérebro, porque algum desses vasos sanguíneos aqui, ó, se rompeu. E aqui não era para ter um acúmulo de sangue. E aí, quando eu tenho um acúmulo de sangue aqui, ó, o sangue não tem para onde ir. A dura mater aqui, a pia mater e a aracnoide, elas não tem mais para onde elas subirem, elas incharem. Porque aqui eu tenho osso, eu tenho a minha calota craniana, esse osso não deixa as meninges se dilatarem e crescerem para poder aguentar o volume de sangue que está crescendo. Então, para onde que elas vão? Vão empurrar o cérebro para baixo. O sangue começa a comprimir o cérebro para dentro. Por isso vai dando as lesões também. Não só pela parte do sangue onde está ficando sem fluxo sanguíneo, mas também da pressão que o sangue está fazendo ao empurrar o cérebro para baixo, gente. E dependendo da gravidade, da quantidade de sangue, o paciente pode fazer uma herniação. O que é uma herniação, gente? O cérebro vai ser empurrado para baixo. A pressão de sangue é tão alta, tá? Então, o volume de sangue é tão grande que o cérebro vai ser empurrado para baixo, tá? Ele vai ser empurrado até deixar um buraco para sair. Aonde tem buraco para ele sair, gente, na nossa cabeça? Gente, o cérebro começa a sair pelo ouvido e pelo nariz, tá? Dependendo do tamanho da pressão. Sim, a gente chama de herniação. Você começa a ver presença de massa encefálica saindo pelo ouvido, tá? Não é uma coisa bonita de se ver, não, tá? E, gente, isso é morte cerebral, tá? Infelizmente, um paciente desse que tá com
o cérebro tão comprimido e tão pressionado lá em cima que começa a extravasar cérebro pelo ouvido do paciente, esse paciente não tem chance de sobreviver não, tá? É morte cerebral e aí é considerado morte ali mesmo e nem tem mais investimento para garantir alguma sobrevida para ele não, tá bom? Literalmente é desligar os aparelhos e chamar a funerária, infelizmente. Não tem mais o que se fazer, tá bem? Então, a gente tem aqui um AVC isquêmico, tá? Que é quando algum coágulo, pode ser do que for, gente, pode ser de placas de ateroma, né, de gordura, de coágulos de sangue, pode ser de ar, não interessa, tá? Algum coágulo, um trombo vai bloquear a passagem do sangue para uma outra área do cérebro. Então, o fluxo fica interrompido. Gente, se não passa sangue, não passa oxigênio, não passa nutriente, o que acontece com o que está na frente? Morre, não é isso, gente? Então eu vou ter aqui, ó, se eu tenho aqui a minha artéria bonitinha, e aí eu tive um coágulo aqui, nessa artériazinha aqui, nesse cantinho. O que vai acontecer com tudo que está para frente dessa artéria, que deveria estar recebendo sangue que vem dessa artéria? Vai morrer, tá? E aí aqui eu tenho o meu AVC isquêmico. Lógico, gente, nós temos vários outras artérias que às vezes irrigam o mesmo local. Então, talvez eu não tenha uma lesão tão grave, porque às vezes aqui eu tenho mais uma artéria que passa por baixo, uma artéria que passa por cima, que também leva sangue para aquela região. Então, apenas uma artériazinha só que vai estar obstruída. Então, eu vou ter sequelas, sim, é grave, é sim, mas às vezes não é tão grave como se eu tivesse uma artéria de grande calibre que estaria irrigando uma grande parte, tá bom? E aí, o que acontece quando você entope a mangueira, gente? Alguém liga a mangueira no máximo e entope ela. O que vai acontecer? Vai fazer pressão, não vai? Porque a água vai continuar querendo passar. Só que você não está deixando que você tampou a ponta da mangueira. Sabe o que vai acontecer, gente? Uma hora vai o quê? Romper. Aí a pressão vai ser tão grande que uma outra parte que estava inteira daquela mangueira vai fazer um furo para a pressão, para o ar, né? Para a água sair. A mesma coisa acontece se a gente não tratar uma isquemia, um AVC isquêmico rápido, tá? Ele pode virar um AVC hemorrágico, porque às vezes a pressão está sendo tão alta, tão grande aqui, que acaba rompendo a artéria e o sangue é extravasado para fora. A gente tem o quê? Um AVC hemorrágico, tá? E aí eu tenho sangue que era para estar circulando dentro da minha artéria, ele está extravasando para fora dela, tá? E aí ele está fazendo o quê? Aquela pressão entre a meninge e o cérebro. Para cima não tem como mais o sangue subir, né? Porque tem as meninges e eu tenho a calota craniana. Então o que ele vai fazer? Vai começar a empurrar o cérebro que está para baixo, tá bom? Então é muito grave isso, tá? Quais são os fatores predisponentes, né, que podem causar esse AVC, tá? Qualquer um, tanto isquêmico quanto cerebral, ou hemorrágico, tá? A gente tem o quê? O primeiro fator, pressão alta. Pressão alta é o maior risco que a gente tem, porque a pressão nas artérias cerebrais também são muito altas. O risco de uma romper, mesmo sem coágulo, é muito grande, tá bom? Então, pressão alta é um dos principais fatores. Doenças cardíacas, como cardiopatia reumática, arritmias, ICC descompensado, né? Alguns hematócritos elevados, diabetes, que vai aumentar o processo de aterosclerose e formação de trombos, tá? O uso de anticoncepcionais orais é agravado em mulheres, principalmente acima de 35 anos, que vão associar anticoncepcionais com fumo, hipertensão, tá bom? Hipotensão arterial, gente, não é só pressão muito alta que é ruim, não. Uma pressão muito baixa também é ruim. Principalmente se a minha hipotensão for causada por um choque hipovolêmico, tá? Por exemplo, eu tive uma amputação de perna, estou perdendo muito sangue, também pode ser um fator. Algumas cirurgias ou uso de alguns medicamentos, tá? Mas isso é um pouco mais raro. Uso de drogas,
principalmente entre adolescentes e adultos, cocaína aí principalmente, tá? Alimentações muito gordurosas, tá bom? Qualquer coisa que vai aumentar colesterol, obesidade, fumo e álcool, tá? Pessoal aí do colesterol alto, fique atento, porque o risco de vocês formarem um trombo é muito grande. E aí vocês rezam para ver onde seu trombo vai parar, tá bom? Aí nesse caso eu acho que eu rezo para ele parar na perna, porque uma trombose é menos grave do que um AVC, uma embolia ou um infarto, né? Mas isso não é uma coisa que a gente não consegue escolher, né? Quais são os principais sintomas que eu vou ter, tá? Depende da manifestação, tá? Então vai depender do tipo do tamanho da lesão, tá? Do tamanho da artéria. Aqui, ó, vai depender se essa artéria aqui é uma pequenininha, um vasinho pequenininho que tá bem aqui no cantinho, ou se é uma artéria grande de calibre que tá bem aqui no meio. Então, o trombo é muito grande. Então, tudo vai depender da área que foi lesionada, tá, gente? Do tamanho dela. Então, geralmente, eu posso ter perda de força, alteração de sensibilidade, formigamento, dormência, sensação de anestesia, o paciente fica com uma sensação ruim de não estar sentindo direito as coisas. Pode ter alteração da visão, dificuldade de falar, tontura, tá? Manifestações clínicas, a gente vai ter o déficit motor, então que vai afetar os neurônios motores, podendo ter uma perda de controle, principalmente de um lado direito, de um lado, né, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo da onde for a lesão, tá? O paciente pode ter uma perda completa de um lado só, que a gente chama de hemiplegia, um sinal clássico de um AVC. Um lado do paciente fica completamente paralisado ou parcialmente paralisado, tá? Pode ter déficit de comunicação, ele vai ter dificuldade em fala por causa da musculatura focal, tá? Pode ter distúrbio de percepção, ele pode perder metade do campo visual, ou uma diplopia, que é aquela visão dupla, ou a visão noturna fica prejudicada. Pode ter um comprometimento da atividade mental, ele pode ter perda de memória, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de compreensão, dificuldade às vezes na falta de motivação, na orientação, tá? Além de distúrbios psicológicos, como fica às vezes a habilidade emocional dele prejudicada, ele pode ficar muito hostil, frustrado, tá? Vai ter uma falta de cooperação, ele tá com medo, tá? Ele pode ter depressão, se sentir isolado, porque agora ele não consegue fazer nada sozinho mais, tá? Ele pode ter disfunção vesical, então ele pode ter uma incontinência, né, devido a essa, que pode ser resultado de confusão mental. Pode ter uma perda na capacidade de comunicação quanto ao enchimento da bexiga, então ele pode fazer xixi na cama, tá? Xixi na roupa, ele perde completamente o controle do esfíncter, tá? Pode perder o tônus vesical também, tá? Então ele pode ter tanto incontinência urinária quanto incontinência fecal também, tá bem?